try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her grief and her care. Hello, galerinha entrando. Muito bom. Vai ser bom, hein? Podem ir buscar o vinho, que eu sei que vem coisa muito boa por aí hoje. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, e na tua? Combinado, Glaucinha. Você vai escolher, ó. Eu tenho minhas favoritas do boi, mas você pode escolher. Hoje é esse mood casa, estamos falando de arquitetura, de design. Então, ó, try a little tenderness, que é esse carinho da casa, né? Esse abracinho da casa, gostoso. Vamos lá. Oi, Felipe. Oi, Geise. Saudade de você, Fê. Tá muito sumido. Carlos. A gente pode ficar aqui papeando com a galera que tá entrando aí. Oi, Joy! Carlito, bem-vindo! Tudo bem, Paula? Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Prazer enorme, enorme. Prazer estar na sua casa, na casa das demais pessoas, né? Que estão compartilhando aí esse momento com a gente. Maravilha! Botei uma musiquinha aqui, já te conectei, mas vou esperar um pouquinho a galera chegar. Show. Esperando bastante gente para hoje. Rolou Aí o pessoal tava numa expectativa boa de te ouvir. Um tema bom, né? Afeta todo que toca o coração de todo mundo, né? Porque vamos falar da casa, vamos falar do viver, vamos falar desse lugar que hoje é o coração de tudo, né? Na vida das pessoas. Eu falo, né? A casa virou o hub central de tudo mesmo, né? Deixou de ser aquele espaço que a gente só ia para dormir, né? Para ser o ponto central das nossas vidas. Exatamente, né? E o tal do fica em casa é o slogan do momento, né? O slogan que vai ficar, que vai marcar essa fase tão delicada aí, histórica que a gente está vivendo. Sim, né? Uma fase sem precedentes, acho que para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa, então acho que agora já são quase 50 dias para boa parte das pessoas, então já estamos se habituando, conseguindo entender um pouco melhor, né, o que vem pela frente, né? Essas ondas, né? Daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco vai passar. Oi, Fran. Março, abril, né? Eu vi algumas informações, alguns prints que eu fiz aí falando que não, o pico da pandemia no Brasil vai ser final de abril, e aí a gente já tá caminhando pro final de maio e se vier uma nova onda, um segundo pico. É muito possível, né? Na história aí das pandemias, a gente vê aí pelo menos umas 3 ondas, né? Na história das pandemias não, né? Das epidemias. Sim, das epidemias passadas, pelo menos 3 ondas. Pelo menos 3 ondas. Exatamente. Então quem não fez bem as pazes com a casa, pode começar a fazer as pazes com a casa. Eu falo que já tá em tempo, né? Na verdade, assim, acho que todo dia é um recomeço na história, né? Para todos nós, né? Exato. Mas está em tempo ainda de retomar e selar, né? Criar o seu casulo, né? Que é um dos temas que a gente vai abordar aqui. Mas, de fato, fazer as pazes e conseguir implementar a sua vida. E essa casa que nos acolhe, né? Que é a casa de fora. E a casa dentro também, né? Porque tem duas pegadas importantes. Ô, Lu, obrigada! Ó, diz que a luz do ambiente tá linda. Essa é minha casa, gente. Eu tô aqui no meu home office. A gente teve... acho que é uma presença de espírito, né? De fazer um home office, um cantinho de trabalho. Oi, Rê, uma das arquitetas bacanas aí que eu também admiro muito. Super talentosa. E essa coisa da luz, para mim, né? A Lu falou da luz. Para mim, uma das coisas mais importantes da casa é a luz. Verdade.
Eu tô na casa emprestada dos meus sogros aqui. Eu saí da minha casa para poder tipo, ter um espaço maior para os pequenos poderem correr. Então eu vim para o interior, na verdade, até para eles terem essa facilidade. E eu poder também me dedicar ao trabalho, porque num apartamento lá de 80 metros quadrados, por mais que eu tenha meu espaço office, você não consegue desempenhar da mesma forma, né? Então, Com certeza. isso tudo afeta também, né? São muitos aspectos, né? Muitos aspectos. A gente veio numa onda aí, vamos entrar depois nesse assunto. Eu quero dar mais um tempinho para a galera entrar para eu te apresentar. Mas eu acho que a gente veio numa onda de tiny e diminuindo o espaço privado para ter esses condomínios clube, muito espaço compartilhado. Aí, de repente, até a galera que tem um prédio de condomínio clube não pode usar porque ficou proibido o uso das áreas comuns. Né? De fato. Eu passei por isso, né? Eu moro num condomínio clube em Curitiba e não posso usar nada. Né? Então, você fica refém do seu espaço privativo, né? Então, é uma das situações que possivelmente vai impactar a construção civil. Né? A gente vai falar disso aí na frente, mas é um dos pontos a serem observados com carinho daqui para frente pelas construtoras e arquitetos também, né? E até para a própria escolha das pessoas numa opção de compra, né? Com certeza. Então, quero apresentar para quem não conhece o Carlos, quem veio do lado de cá. O que é legal dessas lives é que tem a galera que vem do lado de cá, tem a galera que vem do lado de lá. Então, eu vou apresentar o Carlos. Se o Carlos quiser me apresentar, a gente faz essa troca legal aí. Não, fazemos. Né? Então, o meu convidado dessa live é o Carlos Souza. Ele é consultor em comunicação, estratégias digitais, ele é focado em inbound marketing. E ele tem um veículo de comunicação na área do design de interiores e arquitetura, com foco muito forte em tendências, as tendências do morar. Então, o Carlos é uma pessoa, como eu prometi para vocês que eu queria trazer especialistas em tendências. Para mim, o cara especialista em tendências em arquitetura e design é um dos caras legais assim, que eu acho é o Carlos. Tive o prazer de trabalhar com o Carlos, de compartilhar uns momentos muito bacanas aí, inesquecíveis, né, Carlos, com você. Com a Ju, não sei se a Ju já entrou aí, mas vivemos momentos bacanas juntos. E então a Hábitos ela é um veículo que aborda assuntos sobre comportamento, outros assuntos ligados a interiores, a produção de imobiliário. Ó, falei da Ju, ela acabou de entrar aí. Acabou de entrar. Ju, tá falando de saudade dos tempos com você e com o Carlos. Bons cafés. Divertidos. E muito bom poder, né, depois de todo esse tempo, a gente compartilhar e trocar impressões e figurinhas. Essa é uma área que eu tenho um carinho muito especial. Quanto mais eu me envolvo com questões de tendências do morar, eu sou taurina, então eu tenho essa coisa de estar no meu casulinho aí na minha casinha, né? Sou quase uma canceriana. E enfim, muito bom. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado. Eu agradeço. Estou feliz, super feliz, né? Acho que já vi várias pessoas que entraram aqui que poderiam estar facilmente no meu lugar, podendo também colaborar com a discussão. Espero que venham colaborar aqui, façam questões, né? Questionem, né? Já são quase 17 anos trabalhando com comunicação nessa área. Então, estudo um pouco, converso muito com várias pessoas, então acho que isso dá para a gente ter uma visão um pouco abrangente e espero poder colaborar, trazer um pouquinho do que eu aprendi, do que tenho estudado também. Acho que até uma situação que eu fico com a Glaucia, que vai ser palestrante com você daqui a pouco também. Acho que é um quebra-cabeça, né? Tá todo mundo buscando informações e reunindo partes para montar o seu próprio quebra-cabeça, né? A gente fala do digital, pensando em comunicação em função dos algoritmos. E eu falo que a gente tem a oportunidade agora de cada um reinventar o seu algoritmo, né? De realmente identificar suas necessidades e criar agora o seu novo morar, né? Mas revisitando também os seus dados, a sua casa, né? O seu bem-estar também. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que tem muitas abordagens sobre casa, né? Eu ouvi eu gostei muito de uma abordagem do Dario Caldas, que também é um pesquisador de tendências, que ele fala que a gente está falando da casa, hoje a gente está vivendo a casa como bunker. Né? Então Então, bunker significa que a gente está num momento de guerra e a casa é esse lugar de proteção. Então, a chamada ali que eu pensei para ser o fio condutor da nossa conversa foi o cocooning.
Porque o cocooning é uma macro tendência que foi deflagrada pela Faith Popcorn. Para quem não conhece, a Faith Popcorn é uma pesquisadora de tendências americana. Uma das primeiras pesquisadoras de tendências que foi lá abrir mato junto com as empresas para falar da importância da leitura dos cenários. E ela tem um livro, a minha versão é de 1999, o Relatório Popcorn. Esse livro sumiu do mercado, ele não existe mais, é uma relíquia. Mas ela fala ali, eu acho que são 10 tendências, uma delas é o cocooning. E se a gente lê essas 10 tendências hoje, veja, tantos anos depois, 30 anos depois, né, tem muita coisa que ainda está em pleno desenvolvimento. Está acontecendo. Ó, a versão da Glaucia é de 83. Então ela começa a falar de cocooning, que cocooning, né, em inglês seria encasulamento, encapsulamento, e ela trabalha essa ideia da gente cada vez ir mais para dentro de casa em função do aumento da violência nas metrópoles. Então, quanto mais violento é o ambiente que a gente vive, mais nós nos encapsulamos. E a gente vai se intocando, a gente vai se encavernando, a gente vai se escondendo embaixo das cobertas. E aí a gente viu a casa se desenvolvendo como esse lugar de acolhimento das relações sociais, das relações familiares. Tudo que aconteceu em termos de... O design de interiores, né, floresceu. E era uma tendência assim que a gente estava vendo ela vindo num processo de contra-tendência. Nos últimos anos a gente via as pessoas saindo de casa para ganhar as ruas de novo. Então, uma retomada do espaço público, queremos ir para a rua, queremos sentar na praça, queremos ir num barzinho, não queremos ir nos espaços colaborativos. Nos espaços corporativos, queremos ficar na rua, né? E de repente, com essa pandemia, você quer passar a bola, ó, pega a bola aí, que foi uma conversinha rápida que a gente teve à tarde, que você falou assim, nós somos obrigados a nos encapsular. Sim, saímos, na verdade, antes era uma opção, né? Que cada um fazia, né? Como você falou, talvez fugindo das incertezas de fora, né? E a gente queria se encapsular, ter essa proteção, e nada melhor que a nossa casa para ter isso como santuário. Só que de uma hora para outra, apagou a luz, no outro dia fomos obrigados a estar dentro, né, desse cocooning, né, dos nossos bunkers, né? Só que de fato a gente não estava preparado, muitos não estavam preparados para isso, foram pegos de surpresa. E quando você toma essa opção, você vai se preparando. E de uma hora para outra a gente teve que se reinventar, né? Com toda a carga de trabalho, com toda a carga hoje que a gente tem de conexão, que há 2 décadas atrás não tínhamos isso, né? Então vamos pensar que quando esse momento começou, não existia redes sociais, não existia Google, não existia essa pesquisa de volume de dados digitais, né? Então agora a gente cai nessa situação. Como é que a gente reorganiza a casa para atender um modelo de trabalho, reatender os grupos familiares, né, e continuar mantendo o nosso próprio bem-estar no dia a dia? Né, que eu acho que esse é o ponto central do encapsulamento. É você melhorar o seu estado emocional e você ter uma linha de atuação onde você consiga promover um bem-estar pessoal. Né? Só que com todas as influências que a gente já hoje tem muita interferência em função disso. Então fica mais difícil essa tarefa, né? Até porque, né, Carlos, a casa dos anos 80, a casa dos anos 90, que era uma casa compartimentalizada, ela foi ficando menor. Sim. Então virou uma cápsula mesmo, então menores espaços, onde é tudo integrado, a minha cozinha integrada com a minha sala, quase integrada com o meu quarto. E de repente eu preciso, nessa casa, ter o espaço da bagunça das crianças, eu preciso ter um lugar para as crianças estudarem, eu preciso ter um lugar para trabalhar, agora eu tenho que fazer live, mas meu filho está gritando lá. Como é que organiza esse viver com tantas necessidades, que é o que a Sandra está falando ali, né? Como recuperar a privacidade? Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho daquelas dimensões da casa que você vem trabalhando, do processo de estar em casa aí, que surgiram em função desse novo comportamento que as pessoas estão tendo. Eu acho que eu diria assim, tem 4 pontos principais para a gente atacar nesse processo, né? Como você falou, a Sandra coloca ali a privacidade. E eu até coloco um ponto antes, né?
Nesse processo de a gente estar em casa, a gente está colocando hoje praticamente essas 3, 4 gerações juntas, com necessidades, interesses e objetivos distintos na sua casa. Então você tem que construir essa harmonia, né? Construir espaços privativos, construir tipo, uma redecoração para atender todos esses grupos diariamente, 24 horas por dia. Então isso também torna a tarefa muito mais complexa, né? Então eu falo que é a gente conseguir meio que praticar um design de serviço, fazer as perguntas certas, conseguir estabelecer um diálogo entre todos, para a gente conseguir criando e departamentalizando, talvez, mesmo sem as paredes, pequenas áreas da casa, ou como a gente pode criar rotinas para que todo mundo possa viver em harmonia. Mas nesse mesmo pedaço de casa, a gente precisa considerar que a gente ainda assim precisa ter a nossa individualidade. Então esse eu acho que é um ponto principal, onde tem essa afirmação de estar todo mundo fazendo a reunião, trabalhando em casa, tendo que buscar um espaço também para extravasar, e às vezes você tem que ser o elo, como se for você é mãe, né, eu sou pai, às vezes você tem que ser o elo forte, então onde é que você extravasa, onde é que você coloca isso para fora. Então no cocooning realmente é muito complicado você ter esse momento, né, e ao mesmo tempo a casa sempre tem aquele papel de contemplação, onde você precisa ter um espaço da casa onde você consegue desconectar ou consegue criar uma rotina nova. Então, estando todo mundo misturado, isso se torna realmente de forma muito mais difícil e complexa, né? E aí a gente cai na ideia do cocooning, de a gente buscar essa questão de paz, proteção, e como é que eu vou conseguir amarrar isso? É realmente fazendo as perguntas certas para todo mundo que está dentro de casa, e a gente conseguir estabelecer novas rotinas. E aí vem a oportunidade nova para arquitetos, decoradores, os designers, né? A casa vai passar por uma transformação muito grande daqui para frente, onde todo mundo vai ter que restabelecer prioridades e estabelecer alguns acordos comuns. Então revisitar o espaço da sala, talvez, que era estar, jantar, vai ter que ser criada uma divisória para que abrigue a área de escritório permanente para muitas pessoas, né? Muita gente tem falado que o home office vai ser até 2025, 70% da população vai estar presente, trabalhando em casa. Mas quando eu estiver em casa e meu filho talvez tendo um ensino à distância também, como é que a gente divide essa área de conexão e telas, né, para poder tipo, estar conectado fazendo as tarefas, né? Então acho que o diálogo vai ser o diálogo e a empatia vão ser os dois principais pontos para a gente conseguir estabelecer uma nova ordem de decoração para casa. E aí até nessa questão da decoração, acho que um ponto que as pessoas não têm levado muito em consideração, mas é a área do sono. É o quarto. Eu acho que ele vai, de fato, ele ser a força motriz desse encapsulamento, desse bunker que a gente vai precisar, né? Para se desconectar e, de fato, conseguir recuperar as energias ao longo do dia, né? Quero puxar uma pergunta ali que eu vi a Cíntia e a Francis voltaram nessa pergunta, então acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Tem a questão das áreas comuns, né? Então a gente já vinha num processo de ver os prédios entregando, até eles entregando muitos prédios com home office, não só sala de reunião, mas já com coworking. Eles estavam chamando de coworking, então todo conectado, onde você pudesse trabalhar. Mas a grande questão que a gente está vendo aqui é nesse momento justo onde você não tem o direito nem de usar a área comum do prédio. E você começa a olhar para a tua casa, tem mãe se trancando no banheiro, tem muita mãe se trancando no banheiro. Então você está falando aí do sono, do quarto, e eu acho que é uma questão de você olhar principalmente de você olhar para os cantinhos da casa e você olhar para a sua casa, dentro da individualidade, esse espaço que abriga toda a sua família, e entender que a casa não é mais aquele lugar, ou pelo menos não é nesse momento, e pode não ser mais visto como aquele lugar onde a gente chega no fim do dia de estar fora, pode até ser no prédio, e chega em casa para comer, ver TV, dormir junto. Não, ela passa a ser um centro vital de outras operações que antes não tinham nada a ver com a casa. Então você estudava, mas é muito diferente de você ter uma rotina de carga horária de aulas como as crianças estão tendo. O home office, gente, os home officers eram, assim, o home office tinha que sair do armário. Você falava para um cliente que você trabalhava em home office, era meio esquisito, né?
Então essas Uhum. coisas vão se transformando, esses papéis vão se transformando. Não, e até acho que nessa sessão, né, a gente fala do mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. A casa virou esse mundo VUCA, né? E até as rotinas, né? Você fala, não, segunda-feira eu vou fazer isso. Na terça-feira você não consegue cumprir 80% do planejado. Na terça-feira você tem uma live de última hora ou uma reunião que entrou, o seu filho ficou doente ou entrou uma tarefa nova, a conexão caiu e aí tudo tipo vira de pernas pro ar, né? Mas E assim, voltando. só fazer mais um comentário ali, pegando também o gancho da Eneide, que eu vi outras pessoas falarem, que é loving my home office. As pessoas estão apaixonadas por trabalhar em casa e começando a entender que é possível e como que elas conseguem organizar, porque o trabalho em home office, ele respeita muito mais o relógio biológico das pessoas. Então, você não está trabalhando a serviço do esquema modernista das 8 às 6. Você está respeitando o teu relógio biológico, o teu tempo de produtividade, e isso tem um impacto muito grande. Sim, de fato. No mesmo tempo, eu vejo que o home office tem esse respeito ao nosso relógio biológico, mas também nos imputa uma carga de compromisso muito maior, né? A gente tem nossas próprias empresas, né? Então, assim, a gente tem, eu acho que é meio que geral, todo mundo tem pensando que acorda e vai dormir trabalhando. Então, essa uma carga muito pesada, que talvez até pelo momento do imposto do isolamento, que a gente colocou, porque quando a gente trabalha no home office, é uma opção trabalhar no home office, você tinha a opção de ir na panificadora, de fazer o passeio, de frequentar outras áreas. Agora, quando a gente é obrigado a estar isolado, a gente não tem essa saída, não tem essa alternativa. Então, essa pressão aumenta, né? Mas, de fato, o home office vai ter que passar por esse planejamento para deixar de ser aquela área que a gente podia trabalhar no braço do sofá para ser uma área um pouco mais bem planejada. Ainda assim, nessa questão de chorar no banheiro ou poder ter um espaço de descompressão, eu acho que as pessoas, né, vão ter que criar, como se for, olhar para dentro da sua casa, mas criar um espaço de descompressão próprio. Pode ser uma sacada, pode ser um cantinho da sala, pode ser um cantinho do seu quarto, né? Ou pode ser o próprio banheiro, né? Mas elas vão ter que ter esse espaço onde elas podem, de fato, tipo, ficar zen, ficar, tipo, desconectadas, poder, tipo, desligar o Wi-Fi, poder ter esse momento para si. Até para você conseguir trabalhar as suas emoções dentro de um dia pesado, às vezes, ou até para você se desconectar, porque senão a gente vai ficar 24 horas em função, eu falo, né? Se um novo normal for a gente viver embora esteja fazendo uma live, né? Viver em torno de lives, eu não quero. Acho que a maioria não quer. Né? Então a gente vai ter que ter esse momento de desconexão. E o próprio isolamento, quando é forçado, nos leva a ter muito mais medo, inseguranças e essa situação de talvez até criar síndromes, né? Por conta desse isolamento. Então esse lado psicológico e aí a importância de materiais, do aspecto tátil, do conforto de matéria-prima, do mobiliário, vai ter muita influência daqui para frente. Olha o que a Mel Porque está falando, que ela está enchendo a casa de plantas, né? Para receber essa energia e fazer essa troca com alguma coisa que traga afeto, né? Casa como espaço de afeto. a plantas, animais, né? A questão da luz natural, né? Em Nova York, 80% das moradias não tem uma sacada. Então, eu não tenho esses números do Brasil, né? A gente não tem esses dados ricos, né? Mas possivelmente vai ter uma procura maior de pessoas por casa, por andar terra, onde tinha aquele área de quintal, ou com uma sacada um pouquinho maior. Então, tipo, esses impactos vão ser sentidos daqui para frente nessas buscas pessoais também, né? Talvez até, tipo, a área da sacada ser, tipo, aqueles tapetes com grama, né? Paredes verticais, até eu deixaria uma dica para quem tem espaço de jardinagem ou trabalha com isso, né? Faz um serviço para você ofertar para as casas uma parede vertical de plantas, porque isso é uma demanda que vai ser constante aqui para a gente. Precisa ter até os arquitetos, né? Um serviço onde você faz um retrofit da decoração ou das casas a cada 6 meses, porque você vai estar mais tempo na sua casa e recluso ali. Então, tipo, essa mudança, essa reorganização dos espaços vão ser importantes para você continuar sentindo prazer em estar nesse bunker, né? Isolado, né? E aí, como a Renata também falou, e a Lu reforçou, incluir as crianças, né? A Ivy reforçou ali também, incluir as crianças num espaço lúdico, a casa como um ambiente mais lúdico, mais criativo, mais estimulante, porque a gente também veio aí de um olhar para a decoração, para o design,
bem minimalista, uma coisa vindo uma pegada nórdica, muito Eu silenciosa. até E nessa não é isso que questão, as crianças imprimem na casa, né? não, de fato, né? Até eu já tive para fazer uma reportagem até com o pessoal, meu Deus, fugiu o nome do minimalismo lá, a japonesa. A Marie Kondo. A Marie Kondo, e ela fala, tipo, mesmo depois dela de ter filhos, né, quando ela lançou a série na Netflix, que a casa dela nunca mais foi a mesma. E ela tem esses momentos que ela precisa, tipo, não, ok, a bagunça venceu. Então vou fazer a reorganização da casa quando eles forem dormir, né? Mas de fato, a casa tem que ser um espaço prazeroso para as crianças, né? Ou até para os idosos que tinham mania de ler o seu jornal, ler a sua publicação num cantinho, na mesa de jantar que hoje está ocupada com o laptop ou com a mesa do café da manhã já, porque está entrando na rotina da casa, né? Então a gente vai ter que ter essa revisão. E acho só uma coisa que é bem importante para os arquitetos, para nós, né? Que a gente costuma às vezes falar de tendências e fazer essa leitura, principalmente pelo que vem muito da Europa, né? Que é uma linha muito comum de a gente fazer essas leituras, mas lembrar que a gente não está na mesma régua. As realidades são muito distintas hoje, até porque cada um está sofrendo diferentes efeitos nas suas casas, né? Então a gente tem que ter essa empatia de perceber que realmente não está todo mundo na mesma régua e vale a pergunta, tipo, como você está hoje, como eu posso te ajudar, como é que eu posso, tipo, auxiliar você a enxergar esse cenário ou mudar alguma percepção que você esteja enxergando, né? E como você pode atravessar talvez esse caminho, né? Eu até falo, só te interrompendo aqui, eu falo que a gente está nessa situação do horário do trabalho tendo, tipo, 4 R's, que é Isso, fala dos reavaliar, 4 R's, adoro os 4 R's. que é reavaliar prioridades e hábitos de consumo, que envolve um consumo mais consciente também, em cima da questão sustentável, a gente ressignificar os espaços da casa e também do trabalho, porque isso vai afetar lá, reinventar produtos e serviços, e aí, porque a gente está em casa, mas está trabalhando, está conectado, e eu acho que o reinventar produtos e serviços, como cabe na ideia do design de serviços, atende todo mundo, você sendo empregado, colaborador ou empresário, empreendedor, e ter um momento de respirar, para a gente avaliar se o que a gente está fazendo condiz com o momento, atende a nossa perspectiva de vida, né, e está ajudando de fato quem está conosco e o outro, né. Então esses 4 R's eu acho que vão ser determinantes aqui para frente e, como foi, se nada der certo, reseta, aciona o 5º R e começa de novo. Você tem essa chance de ter o recomeço e de reimplementar essa tarefa diariamente, né? E sem culpa, sem medo, né? Até vi um artigo bem interessante que o pessoal fala, tudo bem se você não tiver respostas, não é problema. A gente não é obrigado a ter respostas, mas a gente tem que viver um dia de cada vez e conseguir implementando isso de forma paulatina para viver bem, estar bem consigo mesmo, para que a casa seja harmoniosa, né? Até porque a gente está vivendo o grande momento da história da tentativa e erro. A gente não sabe, né? Amanhã a gente tem visto aí o comportamento das pessoas, por exemplo, na França, né? Quando elas tiveram de fato a oportunidade de sair, um comportamento frenético. De arrancar para a rua, aí, de ir no caminho contrário. Então, eu acho que a gente vai ver ainda essas ondas acontecendo e o resultado final disso tudo, quando passarem todas as ondas dessa pandemia, o que restou e como que esse status quo se estabeleceu. Mas hoje eu acho que os 4 R's que você colocou fazem muito sentido como princípio, não só para os arquitetos, para a construção civil, para o mercado imobiliário, mas para as pessoas em geral olharem para suas casas e pensarem, né, que olhar para a casa dessa forma. Porque eu acho que a busca da vida, né, vamos dizer assim, do lado mais filosófico, é encontrar conforto, paz e segurança, né? E eu acho que esse momento que nos deixa fragilizados, de certa forma, porque a gente fica, de fato, sem respostas para muitas coisas, né? Nos faz valorizar outros aspectos da vida mais espirituais, né? E cada um na sua religião,
nas suas crenças, né? Mas é realmente você conseguir dar ressignificado a esses espaços, ao que você faz, ao que satisfaz você e como você pode de fato colaborar com o próximo, né? Com a sua cadeia, né? Eu até falo que nesse modelo do mercado de arquitetura e construção, da moda também, a gente vai ter uma revisão do modelo do ecossistema, onde concorrentes vão passar a se ver como iguais e vão ter que implementar estratégias iguais ou conjuntas para atingir esse mesmo consumidor que está fragilizado emocionalmente, economicamente, e também passa por muitas dúvidas, né? Então é meio assim, vamos dar a mão, como é que a gente vai se ajudar, né? Então esse processo também é algo que possivelmente a gente vai ter que olhar com muito carinho para o ecossistema e como que a gente pode atuar conjunto, né, mesmo sendo concorrente, né? Perfeito. A Eneida fez uma pergunta, eles estão trazendo essa questão de se as pessoas vão, de fato, passar a valorizar mais a casa e o morar no pós-pandemia. Na minha opinião, isso já está acontecendo. Eu acho que a gente vai ver, eu não tenho muito claro aí, mas eu acho que isso é um caminho de olhar, principalmente, eu sei que tem gente do mercado imobiliário aí, e é bem importante. A gente vai, na minha opinião, ver uma revalorização dos bens imóveis como esse espaço de segurança. O que as pessoas estão buscando hoje é segurança. Toda tendência, gente, ela vem de uma... Eu adoro falar que toda tendência ela surge de uma angústia. Então, quando vocês começarem a sentir uma angústia e os seus próximos começarem a se angustiar com alguma coisa, prestem atenção no discurso da angústia, porque ele vai gerar algum movimento. Então, é fato que as pessoas estão se sentindo inseguras, elas querem proteção, elas querem conforto, elas querem carinho, elas querem calor. Quem hoje tem um financiamento imobiliário sem poder trabalhar, sem o seu salário, está numa situação muito complicada. Então, a segurança da casa própria tem um impacto importante na vida das pessoas, porque a gente está voltando para o essencial, né? Casa, comida, sabão. Como que você vê essa questão, Carlos? Não, acho que de fato essa procura já existia época, teve a época da experiência, onde não era a ideia de ter, era de experimentar, né, de vivenciar novos, de ser um nômade, né, o pessoal fala do nômade digital, né, vivenciar experiências no mundo fora, né, mas até para a questão das viagens e de tudo mais, o custo econômico que a gente vai também de sair daqui e fazer uma viagem hoje, para muitos brasileiros ficou inviável hoje, né? Então as pessoas vão se voltar de fato a achar, a se reconectar e buscar esse imóvel como uma coisa segura, né? De pertencimento mesmo, né? Falar assim, não, isso é meu, né? E nessa questão até que você tinha falado antes da decoração, do rig, né? Eu acho que o rig tinha muito essa ideia de ser uma coisa aspiracional, de ter uma casa bonitinha, minimalista, que trouxesse conforto. Então a gente vai partir hoje de uma casa de fato realista. Como eu me sinto, que sensações ela me traz, como é que os seres que estão aqui dentro conseguem se relacionar, né? Então a gente vai se fazer essas perguntas de forma muito mais constante e até de forma diária. Então, como foi, um retrofit ou pequenas reformas serão muito mais comuns, né? E até com medidas mais rápidas, eu acho, para a gente continuar mantendo nossa satisfação de estar em casa, mesmo no isolamento, mesmo depois que a gente saia, né, podendo voltar às nossas vidas quase normais, vamos assim dizer, a casa ainda vai continuar sendo esse ponto seguro para a gente voltar e manter o nosso status de tranquilidade, né, de estar conectado a algo, né. Até com o Renato Roca ali, né? Quanto mais a gente se envolve, mais a gente, né, investe na casa, né? E de fato, às vezes você vai trocar um sofá que estava desconfortável, que já não te atende, por uma poltrona para você contemplar uma área da sua casa, ou para você contemplar uma leitura, né? Ou até criar uma área de novos hobbies, né? Para você dentro da sua casa, né? Agora eu vou reforçar a questão da tendência e contra-tendência, né, gente? Tendência não é uma coisa que é para todo mundo. Então, para um grupo de pessoas, provavelmente, né, isso não significa que essa tendência, que era a tendência, vira uma contra-tendência, a gente não sabe exatamente onde está, da experiência, também não se reforce justamente em função das pessoas terem tido que ficar muito em casa. Então, uma coisa não anula a outra e cada coisa também é para uma realidade. Você tem a realidade das famílias, você tem a realidade das pessoas que são solteiras, sozinhas e têm essa opção de vida. É muito importante a gente dizer que nem tudo é para todo mundo, né, Carlos?
Sim, não, como foi, a gente não está na mesma régua, né? E cada um vai passar por momentos e dificuldades nessa caminhada também, né? Então, assim, eu em casa, né, tive que fazer almoço e janta todo dia para os meus pequenos. Então, era uma situação que me trouxe muito mais desespero e problema, né? Embora tenha esse prazer do cozinhar, de estar com eles, de dividindo essas tarefas, né? Colocando eles para até cortar uma ou outra verdurinha ali, mas te tem mais atividades, né? No outro ponto da casa, também como é que eu divido, voltando no ponto inicial da conversa, como é que eu divido as tarefas da casa com a minha esposa, como é que eu consigo, tipo, dividir as tarefas e manter o trabalho em dia, atender os prazos, né? E criar esses momentos de desconexão também, né? Então, essa tarefa, conseguir regular todo mundo no mesmo compasso é um desafio diário também. Então, Carlos, eu quero fechar aqui com um trechinho do livro do outro livro da Faith Popcorn, que é o Clique, que ela continua falando do cocooning. Também não é novo, gente, é antigo, mas olha como o que ela fala ainda está em voga, né? É o ressurgimento do cocooning. Então ela diz assim, ó, a segurança é apenas um aspecto do encasulamento. O encasulamento tem a ver com a família. Está relacionado com o conforto e com o sentimento de que no lugar onde moramos nós somos aceitos tal qual somos. Um lugar que até é decorado da maneira como gostamos. Tudo isso também se refere a quem está no casulo conosco. Essa é a tendência que fala de conforto e segurança, como também de estar só, mas sentindo-se bem e plenamente identificado consigo mesmo. É o buscar a paz espiritual de todos na casa e, de fato, conseguir, como é que fala? Transitar, né, diariamente, né, nesse convívio, né? Porque, como foi, a gente tem que respeitar as angústias, respeitar as individualidades, e ainda assim ser forte para conseguir criar novas perspectivas, né, para o amanhã. Né? Tanto de a gente acordar bem, de estar, tipo, eu falo, o bom dia tem uma importância vital hoje dentro da família. Né? De você acordar e falar bom dia para o seu filho, para sua esposa, né? Para os seus amigos, familiares, porque isso de fato tá uma sensação de começar o dia mais leve. Né? E aí você tem que dormir também com a cabeça leve para resgatar as energias. Né? Então essa segurança de todo mundo e de fato todo mundo na mesma vibração, eu diria, né? A casa tem que ter, até a Juliana colocou ali a questão dos lares, transmitir novas experiências, nos reconfortar, né? Fazer todo mundo vibrar na mesma nota musical, vamos assim dizer, né? Exatamente, harmonizar essa vibração familiar. Muito lindo, nossa, gente, realmente esse é um assunto delícia, esse é um assunto que eu também ficaria horas. Mas Nossa, e tem muita coisa para falar, para abordar, né? Como várias pessoas aqui têm muita experiência, podiam colaborar demais com essa discussão também, né? Mas eu acho que é realmente não tomar nenhuma verdade como absoluta, né? E conseguir ir adaptando, né? Como foi o algoritmo a cada realidade, a cada necessidade, para a gente conseguir seguir adiante de forma confortável, né? E prazerosa na vida, né? Com certeza. E é isso que você falou, Carlos. A gente tem um grupo de profissionais participando dessa live e dessas últimas lives que eu acho que é de uma potência, né, para discutir. Então, gente, eu convido todos vocês a darem suas contribuições. Vamos continuar aquecendo esse assunto. A proposta das lives de 30 minutos é para que a gente realmente seja dinâmico, mas estamos aqui para discutir outros assuntos, então se vocês quiserem trazer mais assuntos, tenho certeza que o Carlos volta, tenho certeza que tem uma galera aí que pode contribuir. E quero te agradecer imensamente, imensamente, Carlos, porque é sempre muito bom falar com você. Imagina, eu agradeço o convite, né? Fico super feliz com esse movimento que você está fazendo aí de reunir vários profissionais para conversar e poder compartilhar a experiência, né? Eu gosto muito do termo quebra-cabeça, acho que cada um juntando um pouquinho, somando essa discussão, a gente consegue achar melhores caminhos e melhores soluções, né? Então eu fico super feliz, quero poder colaborar com mais pessoas que tiverem dúvidas, mandem, né, perguntas, a gente poder responder, né? Fico à disposição para responder outras coisas, né?
E, claro, poder trocar impressões e dialogar com todos vocês. Maravilhoso. E vou fazer a chamada de novo para quem estiver vendo e que não estiver ainda inscrito lá no nosso 30 Minutes Lives /pandemia, que se inscreva, porque daí vocês podem revisitar, ver as lives e vocês ainda recebem um resumo. E os resumos estão ficando muito legais. Eu não sei se alguém tá aí pode dar o testimonial, mas eu tenho me empenhado lindo nos resumos, eu e a Fábio. Eu sou participante, mas de fato, tá maravilhoso, riquíssimo os resumos que você tem feito. Tipo, é uma aula posterior para todo mundo que lê ali, vale muito a pena. Que legal. Carlos, muito obrigada. Gente, todos vocês fiquem Muito felizes obrigado. nos seus cocunins autênticos, com as suas famílias lindas, maravilhosas. Logo tudo isso vai passar, né? E a gente vai ter a opção de ficar em casa. Espero que as casas estejam preparadas para serem o lugar de afeto de vocês. De fato. Gente, obrigado pela audiência também. Obrigado por estar junto aí com a gente. E fiquem bem, se cuidem. Estamos todos juntos. Carlos, brigadão. Beijão, Tchau, galera. obrigado.